Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente. E pais e filhos também. Uma coisa que nós sempre ouvimos dos pais é com respeito ao melhor método de disciplina para dar aos filhos. Eles perguntam: Renato e Cris, qual a melhor maneira de disciplinar os filhos? Vocês concordam com a palmada, ser às vezes dar um castigo físico? Vocês acham que a coisa tem que ser mais no diálogo e tal? E, obviamente, não há uma resposta única, uma fórmula para esta pergunta, porque nenhum ser humano é igual, não é? A gente até gostaria que houvesse um manual de pais, não é, para criar filhos, que todos os métodos, aliás, que um método funcionasse para todos os filhos, todas as crianças. Mas, às vezes, dentro da própria casa, com os dois pais e irmãos dos mesmos pais, a disciplina tem que ser diferente. Não, às vezes não funciona igual para o outro filho. Existem métodos também errados, né, Renato? Que são ultrapassados, que foram usados no passado. E hoje já não se usa mais. O jovem hoje, a criança hoje, ela não vai aceitar certas coisas que eram feitas há anos atrás. Quando os pais muitas vezes batia com chinelo, né, dava palmada com uma Cinta. Como é que fala? Uma cinta com cinto, né? Isso acontecia anos atrás. Hoje não, hoje já isso não é aceitável. E realmente não é só inaceitável, como também não é eficaz, né? Então, os pais hoje em dia têm essa dificuldade, porque o que antes, no passado, se fazia, hoje já não se faz mais. E o que fazer? Então vamos ser amiguinhos. Né? Aí é um outro método errado que muitos pais, né, têm, porque não tem mais nenhuma autoridade sobre o filho, é um amigo a mais que o filho tem, não é pai, não é mãe. Então, fazer esse equilíbrio, muitos pais não conseguem. Você tem que ser amigo do seu filho, mas não amiguinho. Há uma diferença, não é? Porque é importante que haja diálogo, que haja uma abertura de comunicação entre pai e filho. Isso é importante. Quanto mais livre o filho se sentir para discutir qualquer assunto com o pai ou a mãe, melhor para aquele filho. Melhor por quê? Porque ele vai usar o pai ou a mãe como fonte de conhecimento para suas dúvidas. O problema, Renato, é quando o pai e a mãe, ou a mãe, fazem do filho um amigo. Então, fica contando também, desabafando, contando seus problemas, falando de assuntos pessoais do pai e da mãe para o filho. E aí que ele baixa, por quê? Porque cria-se uma intimidade em que não há mais autoridade, não há mais respeito. Agora você é um amiguinho, uma amiguinha. Então, muitas mães, às vezes, confundem essa questão de ser amiga e começam a ser uma outra amiga. Uma outra amiga, não é a amiga, ela é uma outra amiga. Então, ela fala dos namorados, eu saí com fulano, e pede conselho para a filha. Quer dizer, isso não está certo, porque você precisa ter uma certa, como eu posso dizer, uma certa distância para você ensinar, para você disciplinar os seus filhos. Se você está do ladinho ali, igualzinho, então ele não vai ver nela ou nele, no pai, autoridade alguma para respeitar. E também vai ter a seguinte reação: se minha mãe ou se meu pai não consegue resolver nem os problemas dele, então quem é ele, quem é ela para me dar conselhos? Gera isso na criança, porque o que a criança precisa encontrar nos pais? O que é essencial que um filho encontre no pai e na mãe? Segurança. Segurança. Quer dizer, ainda que
se você perguntar à criança, seu pai sabe de tudo? Seu pai sabe, sua mãe sabe todas as coisas, tem a resposta para todas as perguntas? Provavelmente a criança vai dizer não. Não, não sabe tudo. A não ser que seja 3 aninhos, 4 aninhos, talvez até acredite, não é? Que é um sinal de que o filho sempre acha que os pais têm as respostas, né? Todas as respostas. Mas, ainda que, sendo mais maduro, ele saiba, não, meu pai e minha mãe, claro, não sabe todas as coisas. Porém, dentro dele, ele sente a segurança de que o pai está no controle, de que o pai, ainda que tenha um problema, ele vai encontrar uma solução, vai encontrar a saída. E não está desesperado, descabelado, porque o pai é o capitão do navio. Se o capitão do navio está desesperado, é melhor você arrumar um barquinho, uma boia e mais pular ou menos fora. assim, quando você está viajando de avião, não sei se você já viajou de avião, mas você está lá, né, sentada no seu assento e tal, aí o avião começa a ter a turbulência, né? Aí você começa a olhar ao redor e todo mundo tá normal, então você pensa assim, bom, então isso aqui não tem problema algum. Agora, se você começar a ver a aeromoça correndo pra lá e pra cá, o piloto sair falar alguma coisa, aí você começa a ficar nervosa. Então é a mesma coisa, os filhos precisam dessa estabilidade na família, né? Eles precisam saber assim, não, os meus pais são meu porto seguro. Nada pode acontecer comigo porque os meus pais vão me guardar, os meus pais vão resolver, os meus pais... Enfim, eles são os meus heróis. Quando você perde essa expectativa dos seus filhos, então eles ficam meio que escandalizados. Aí começa a ficar cínico. Aí começa a desrespeitar, começa a tirar desaforo, né? Falar mal dos pais. Por quê? Porque perdeu o respeito. E é isso que você não pode deixar acontecer. Então, às vezes, você se coloca nessa situação de perder o respeito por certos comportamentos e, às vezes, até querendo ser uma amiguinha, né? Que a sua filha, na verdade, ela precisa de uma amiga mãe, não uma amiguinha, uma amiga mãe. Ou seja, você vai dar os conselhos para ela, você vai... ela vai sentir a vontade de se abrir com você, mas você não vai se abrir com ela totalmente, né? Você não vai pedir conselho a ela. Então é uma diferença que faz toda a diferença, né? Com o passar do tempo, com a maturidade, o filho chegando à idade mais adulta, é óbvio que o filho vai ter entendimento, que o pai, a mãe também tem problema como qualquer um, como ele, como qualquer pessoa. Mas aí o filho já está formado. Aí aquela estabilidade que a criança, o jovem precisava, já não é tão importante quando ele já está firme nos próprios pés, não é? Então, é essa transição que é importante, você sempre passar esta posição de segurança, de estabilidade para os seus filhos. Isso é mais importante do que você se preocupar com o método disciplinar, o método que funciona. Não existe um método mágico que vai funcionar para todas as crianças. Você tem que conhecer o seu filho e saber medir, dosar, nem ser muito para um extremo e nem muito para o outro. Você tem que ter equilíbrio. Essa é a palavra-chave, equilíbrio. Seus filhos têm que ver em você uma pessoa equilibrada emocionalmente, uma pessoa equilibrada financeiramente, uma pessoa equilibrada na sua vida espiritual, no seu casamento, no seu trabalho, em todas as áreas da sua vida, eles têm que ter em você a figura da estabilidade, a figura do equilíbrio, ok? Sem equilíbrio não há estabilidade. Então, procurem fazer isso que você vai passar para os seus filhos sem nem querer, na verdade, sem nem imaginar que você está fazendo isso, você está passando uma disciplina implícita para eles, sem estar usando o método disciplinar. Ok? Bom, nós vamos a uma breve pausa, já voltamos. Você está assistindo a Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso. Acesse o nosso site escoladoamorresponde.com. Lidar com os filhos hoje não é tarefa fácil. O mundo evoluiu. Mas os problemas em família também. Eu já estou aqui com a minha madrasta.
É a primeira vez que eu estou no templo e com uma expectativa muito grande. O convite partiu dos filhos e eu creio que através desse convite venha selar um elo maior entre família. Antes a gente não conversava, né? Tipo, tinha meio que uma resistência, né? Havia um bloqueio de comunicação. E agora sim eu posso enxergar ela como uma segunda mãe, uma pessoa com quem eu posso contar e a mulher que está fazendo meu pai feliz. Hoje, nossa, foi recíproco, foi algo assim maravilhoso entre nós. A disciplina em excesso é criticada, mas a falta dela traz consequências graves. O que fazer? Não desista do seu filho. Uma atitude sua pode fazê-lo mudar. Palestra da Transformação Total para Pais e Filhos, com Renato e Cristiane Cardoso. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Vamos a uma pergunta de uma aluna que não quer se identificar. Ela diz: sou casada há 22 anos e tenho 2 filhos. Até agora estava tudo bem, até o meu sogro adoecer. Meu marido disse que ia cuidar do pai dele. Nós moramos a 2 quilômetros de distância, só que ele não se importa mais com a gente. Não paga mais as contas e nem vem nos visitar. Até passa os finais de semana longe de casa. Já falei e pedi que ele voltasse para casa ou então a gente se separasse. E ele não quer. O pior é que a família dele é grande. Ele tem mais irmãos que podem cuidar do pai. O que eu faço? Bom, aqui é um problema de casamento e de pais e filhos. A gente tem aqui algum tema interessante também, porque eu não sei exatamente os detalhes do lado do seu marido, né? Porque você tem que entender, amiga, que você está olhando o problema, obviamente, do seu lado, como ele lhe afeta, que você praticamente não tem mais marido, desde que o seu sogro adoeceu, o seu marido, então, parece que tomou sobre si a responsabilidade de cuidar do pai dele, e em detrimento da própria família, esposa e filhos. Eu não sei as motivações, porque aparentemente até então, até o esposo, até o pai dele adoecer, vocês não tinham problemas. Agora vocês estão tendo esse problema. Porém, ela precisa entender que o marido dela tem uma razão muito forte para ter tomado uma atitude tão drástica. Ainda que haja outros irmãos, é difícil explicar como que em uma família, às vezes, muito grande, pode até ser grande, é difícil explicar como que sempre há um filho que normalmente é o que segura as pontas de toda a casa. E por alguma razão parece ser este o seu marido. E o crédito que ele tem com ela, né? Porque a gente vê que por 22 anos ele foi um marido presente, ele esteve ali com ela, não teve problema, eles não tiveram problemas. E agora que ele precisa dela, do apoio dela, ela está fazendo desse problema, dessa situação, um problema no casamento. Coloque-se no lugar dele, amiga. Imagina se fosse você, se fosse um familiar seu, que tivesse nessa situação, muito doente, muito necessitado, e você fizesse questão de estar ali ao lado daquela pessoa, cuidar dela, e eu imagino que o pai dele, do seu marido, ele deve ser bem idoso, então ele precisa de muito cuidado, não é só ir lá de vez em quando, né, e ver o pai. Provavelmente ele precisa mais cuidados, ele precisa ajuda, às vezes até para ir no banheiro. Então é um trabalho que ele tem agora porque o pai adoeceu.
Então, o mínimo que você deveria fazer é apoiá-lo, é procurar ver se você pode também ajudar de alguma forma, é visitar também, ao invés de ficar aqui no seu cantinho e ficar vendo, poxa vida, agora ele só pensa no pai. Peraí, né? Não é bem assim, ele só pensa no pai, né? A situação que ele está é diferente. Ele não só pensa no pai, mas ele precisa agora, no momento, pensar no pai. No momento, é o pai que está tirando o tempo dele. E você tem que estar ali. Eu acho que todo mundo tem que dar esse desconto, né? Uhum. Não é porque ele faz isso de propósito, porque eu quero ficar longe da minha família. Não, existe ali uma necessidade. E você, como uma boa esposa que esteve ao lado dele, que tem sido companheira dele todos esses anos, poderia continuar sendo companheira dele nos momentos difíceis como esse. Casamento é para esses momentos também. Casamento não é somente para momentos românticos, né? Viagens ou curtir a vida a dois. Às vezes, vocês vão passar por situações, por desertos, por provações entre vocês que vocês vão precisar e querer o apoio um do outro. E aquela coisa de não querer, de não colocar um pouco aquele romance todo, aquele carinho todo, às vezes aquilo ali não está no momento, não dá para ter, por causa da situação. Uhum. Né? É uma situação estressante, você não pode querer ter tudo como se nada tivesse acontecendo. Por outro lado, é muito romântico o apoio dela. Se ela der o apoio ao marido, nesse momento, será altamente romântico. É claro que é altruísta, você não pode ser nenhum pingo egoísta com respeito a isso, você vai entender, você vai ver o que o seu marido está precisando, se você pode ajudar o sogro de alguma forma. Eu sei que, aparentemente, aí fora, né, para um mundo altamente egoísta, isso soa como loucura. É loucura o que nós estamos aconselhando você a fazer. Porque você está tirando de você está tirando dos seus filhos, você está tirando do seu casamento para cuidar do pai do seu marido. Mas pense, coloque-se no lugar dele. Coloque-se no lugar dele. Se ele tem razões fortes, digamos que a criação dele, ele tem uma gratidão enorme para com o pai. O pai sempre confiou mais nele do que nos irmãos. Enfim, eu não sei qual é o fundo, o passado da história, mas com certeza há uma razão muito forte por ele ter tomado sobre si essa responsabilidade, e você tem que procurar entender isso e lidar com isso. E outra coisa, Renato, ele só tem sido um bom marido porque ele foi um bom filho, e ele é um bom filho. Isso aí também está muito ligado uma coisa com a outra, né? A gente, quando você casa com uma pessoa que ela foi uma boa filha, um bom marido, e se ela vai ser um bom ela foi um bom filho, ele foi um bom filho, ela foi uma boa filha, ela será uma boa esposa, ele será um bom marido, ele também terá esse cuidado, esse respeito para com você. Então, quando a família dele precisar, poxa, o mínimo que eu posso fazer é apoiar, porque, puxa, a família dele fez um bom trabalho. Te deu um marido. Fez um bom trabalho, né? Fez um ótimo trabalho. E tá tudo ligado, tá tudo ligado. Você pensa que ele é um ótimo marido assim do nada, né? Então, o pai dele tem muito a ver, porque você vê que ele faz questão de estar ao lado dele quando ele mais precisou. E isso é difícil de ver, hein? Isso é difícil, hein? Filho largando tudo na vida para estar ali ao lado do pai quando ele precisa, hein? Isso é muito difícil. A gente vê o pai fazendo isso, a mãe fazendo isso, mas o filho fazendo isso é muito difícil. Normalmente o filho vai e coloca ele no asilo. Então, aluna, procure olhar com outros olhos. Procure entender a situação do lado dele. Tudo bem, eu até entendo que possa estar havendo aqui um desequilíbrio, né? Ele pode ter colocado tanta força no cuidar do pai que acabou esquecendo da própria esposa e dos filhos. Entendo, ele pode estar cometendo esse erro também. Mas aí cabe a você, com o seu jeitinho, com o seu apoio, e não com a sua cobrança, não com a ameaça de separação, mas com o seu apoio, tentar
fazer o seu marido ter um pouquinho mais de equilíbrio, não é? Então, se ele vê que ele está recebendo o apoio de vocês, seu e dos seus filhos, então ele também vai se sentir endividado com vocês. Ele também vai sentir, poxa, eu aprecio muito esse sacrifício que você está fazendo pelo meu pai, eu aprecio muito isso que vocês estão fazendo, vocês estão me entendendo a minha situação. Ele vai também se sentir endividado com vocês. Então, é assim que você deve lidar com a situação do seu marido, ok? Não fique ameaçando separação, não. E eu creio que isso é uma situação que vai passar, é uma fase que vai passar, tá bom? Então, é a nossa dica para você. Vamos agora a um estudo de caso. Você vai prestar atenção na história da Stephanie, esta jovem adolescente cujos pais já não sabiam o que fazer com ela. Preste bastante atenção. Por muitos anos, Denise teve que se dividir nas funções de mãe, empresária e esposa. Só que muitas vezes acabava se dedicando mais ao trabalho do que à família. Eu não tinha um relacionamento com a minha filha como eu gostaria. Eu queria ter um diálogo com ela como mãe e filha, sermos amigas, mas não tínhamos isso. Ela sempre ia trabalhar e me deixava com meu pai. Então, a minha relação com meu pai, ela era maior do que com a minha mãe, porque a minha mãe eu quase nunca via, ela sempre trabalhava, então eu achava que ela não ligava pra mim, entendeu? Aí, qualquer coisa que ela falasse, eu já jogava na parede, já não queria escutar, já achava que ela queria falar, sabe, pro meu mal, eu distorcia tudo e a gente sempre acabava brigando por coisas mais ridículas. Se o vestido era azul, eu falava que era verde. Aí a gente já começava naquela discussão do ano. O pai acabava assumindo o papel da mãe. E quando o clima esquentava dentro de casa entre Denise e a filha, ele tentava interceder em vão. Às vezes eu ficava brava, às vezes eu não falava nada, entendeu? Por falta de sabedoria também queria resolver no pulso. Foram anos de brigas e discussões. Teve um dia que eu tinha ido mal na prova, tinha tirado acho que uns 3 em matemática. E a minha mãe falou, viu, se você tivesse estudado, nossa, quando ela falou aquilo, eu comecei a falar um monte pra ela. E, sabe, eu não conseguia entender que ela queria me ajudar. Toda mãe quer o melhor pra filha, né? Mãe e pai. Só que eu não conseguia me comunicar com ela corretamente. Esse era o maior problema. Diante da situação, a família percebeu que precisava de ajuda. Foi aí que decidiram frequentar a palestra Transformação Total de Pais e Filhos, aos domingos, às 18 horas, com Renato e Cristiane Cardoso. E a transformação aconteceu. Então eu fui saindo dessa roda que eu estava de trabalho e fui aos poucos saindo, encontrando equilíbrio. Mas foi na orientação de pais e filhos que eu pude me posicionar e para ter a comunicação. Com a palestra a gente aprendeu a se colocar no momento certo, como tem que colocar, não fazer a nossa vontade prevalecer. A gente saber conversar, sentar, conversar, entendeu? Coisa que a gente não fazia. Eu achava que por vir, eu tive uma educação que eu ficava de castigo, eu achava que tinha que impor, fazer, acontecer, e não era. É totalmente diferente. A gente teve uma orientação que realmente mudou. Teve uma palestra que marcou muito, que a Cristiane disse que era para ter visão para as coisas que realmente importam. Ou seja, não ficar com picuinha. Eu me coloquei no lugar deles e falei, se eu fosse minha mãe, eu não ia querer que isso acontecesse, sabe? Poxa, eu realmente tive uma atitude desagradável e não estava favorecendo a nossa relação, porque são os meus pais, eles querem o meu melhor. Atualmente, as brigas deram lugar ao diálogo. A gente tem uma relação de amigas, eu conto pra ela, eu confio nela, o que antes eu nunca poderia fazer. Eu respeito ela, ela me respeita, né? E muito importante também, como ela frisou, né? Ela se colocou no lugar nosso, isso é muito importante. Eu também me coloquei no lugar dela, né? E hoje os frutos estão aí aparecendo. Você vê então a Stephanie, através da palestra, ela conseguiu o que todo pai, toda mãe quer, que com o filho, né, que o filho faça, se colocar no lugar da mãe, se colocar no lugar do pai, que o filho entenda o lugar do pai. Então, isso foi através da palestra. Você, pai, você, mãe, que tem um filho nessa situação, você gostaria que o seu filho
entendesse a sua posição, mas por mais que você explica, por mais que você fala, parece que você está falando outra língua. Seu filho não entende o seu lado, ele só entende o lado dele, ele só entende o lado dela, ela só entende o lado dela. Então, venha participar da palestra da Transformação Total de Pais e Filhos. Cristiane e eu temos feito essa palestra todos os domingos, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão. E é importante dizer também, Renato, que a Stephanie não foi só uma vez que ela veio e ela entendeu tudo e mudou, né? Ela teve que vir algumas vezes e ela ainda vem, ela continua vindo, os pais continuam vindo com ela. Então, às vezes você até veio uma vez, mas não adianta você vir uma vez somente. Vir assistir e pensar assim, bom, agora tem que tudo mudar. Aí você olha, não mudou nada. Por que não mudou nada? Porque a mudança, ela é devagar. É uma palavra aqui hoje, uma palavra semana que vem, e a pessoa vai começando a entender, vai começando a abrir o coração e vai mudando. Até que um dia a ficha cai. Ela não muda assim, tá. Até que um dia a ficha cai. Mas para a ficha cair, precisa de dar, igual no antigo orelhão, né? Dar uns tapinhas assim para. E cada palestra que você vem é um tapinha, é um alerta que vai ajudar a ficha cair. E às vezes você, pai e mãe, pensa que que o problema é o seu filho e você não sabe que às vezes você não está sabendo lidar com ele. Então, neste domingo, às 18 horas, na palestra da Transformação Total de Pais e Filhos, aqui no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. E a palestra é gratuita e aberta ao público. Você é bem-vindo, tá bom? Quando eu percebi que ela estava se interessando pelas amizades, imediatamente eu procurei me aproximar da minha filha. Porque se eu me afastasse dela naquele momento, eu ia perder ela. Porque ela estava se influenciando com a amizade e aquilo estava enchendo a cabeça dela e eu vi que ela estava se interessando. Ela era muito próxima a mim e eu percebi que ela estava se afastando de mim, se misturando ali computador, celular, aí amizade de conversinha com os amigos, conversa que eu via que não era muito legal, que estava levando ela para outro lado, conversa que não tinha nada a ver. Aí eu comecei a trazer ela para perto de mim, comecei a orientar ela, comecei a conversar com ela. E aí falei para ela, olha, quando você tiver problema, a tua amiga não é os teus amigos lá fora. Tudo bem, que seja, mas a tua principal amiga sou eu. Eu era muito rebelde e sempre procurava me esquivar dela. Eu não queria ser amiga dela, eu queria ficar no meu canto com os meus amigos. E porque, como eu sou filha única, eu não tinha amizade. Eu falava, não, meus pais não vão me entender, que vai me entender os meus amigos lá fora. E aí eu começava a me envolver com eles e só foi isso, só foi amizades. Eu tinha vazio de amizades. Antes dos 14 anos eu já percebi que ela já estava se afastando de mim. Aí eu chamei ela, falei para ela como que eram as coisas. Nas palestras eu aprendi a ter paciência. Eu falei, você quer ir para fora? Você quer fazer dessa forma? Você vai sofrer. Você vai sofrer porque lá não tem nada para te oferecer. E ali, antes disso, já comecei a me aproximar de alguns amigos dela, comecei a ser legal com ela, com os amigos dela, tanto que às vezes os amigos dela falavam para ela assim, Bruna, por que você faz isso? Poxa, você tem uma mãe que eu gostaria de ter na minha casa. Aquilo também fazia ela pensar, porque eu tentava de todas as formas ajudar ela, de todas, procurando saber da vida dela de tudo. Falei, tudo eu quero saber sua senha do Facebook, sua senha, todas as senhas suas eu quero saber. Eu quero estar por dentro para ver o que você está fazendo. Aí eu usei minha autoridade de mãe. Eu falei assim, como eu sou tua mãe, enquanto eu podia fazer isso, né? Se ela tivesse uns 14 anos em diante, ela já não ia querer mais me ouvir. Eu sou a sua mãe, eu preciso saber. E você mora comigo, então eu preciso saber da sua vida. Então, eu tenho responsabilidade com você. Se acontecer alguma coisa de errado com você aí fora, quem vai responder por você sou eu. Quando foi um dia, eu chamei ela, né? E falei para ela, é isso que você quer? Quando aconteceu uma situação com as amigas dela, né? Aí eu falei, é isso que você quer? Se você quiser, eu abro mão de você. Claro que não ia abrir, né? Eu abro mão de você. Se quiser ir por esse lado, você vai. Mas o resultado vai ser esse. Aí ela começou a chorar e me abraçou. Mãe, eu quero ajuda. Ela chegou a gostar de um menino e o menino não quis ela. Sofreu o coração partido. Isso. Aí eu contei para minha mãe, comecei a me aproximar mais dela. Aí eu vi que ela estava sendo minha amiga e estava para me ajudar mesmo. Porque as outras amigas, elas se afastaram, me deixaram para lá, ficaram rindo da minha cara, foi tudo isso. E aí eu vi que realmente a minha amiga era só a minha mãe. E aí eu
voltei a me aproximar mais dela. E hoje em dia nós somos melhores amigas. Eu, na verdade, meu pai era alcoólatra, né? E até os 22 anos de idade eu não bebi não tinha nenhum tipo de vício. A partir daí meu pai parou de beber, porque ele quase morreu com uns problemas, e eu comecei a beber muito. E eu morei muito tempo fora do país, fiz faculdade fora do país, estudei, falo 3 idiomas, né? Morava na região ali de Alphaville, tinha negócio próprio, tudo, e comecei a me envolver com droga e bebida alcoólica. E eu me afundei no uso do êxtase, das drogas, principalmente da bebida. E meu fundo do poço foi quando eu tinha muita condição, eu fui comprar uma quantidade de droga muito grande. E eu cheguei a comprar essa quantidade de droga, e quando eles me pegaram, eles me prenderam. Eu fui condenado como traficante, sem ter nunca feito nada de errado. Fui preso, fiquei 1 ano e 5 meses preso, o juiz não quis me soltar, não aceitou, ele achou que pela minha condição eu estava comandando o tráfico. Sofri muito. Aí chegou um dia que minha esposa já estava cansada, eu já também não estava aguentando mais, eu me revoltei. Eu falei assim, mas não sei o que está acontecendo comigo, porque eu já sofri, eu tinha tudo. Olha o que aconteceu com a minha vida. Eu tive todas as oportunidades, onde que eu caí? Eu caí no pior lugar do mundo. Sofri muito, quem olha não sabe o que eu passei. Aí minha mãe falou assim, esse é o mal. Eu fui com tanta fé, daquele dia eu saí curado. Faz quanto tempo? 11 meses, mas não sinto vontade nenhuma, eu sinto nojo da bebida, nojo da droga. Quem bebe chega perto de mim, eu tenho vontade de vomitar. Eu não dormia há 15 anos, eu tomava 3, 4 Rivotril para dormir, não dormia. Eu vim porque ele estava com desejo de fumar drogas e estava bebendo muito também. Estava ouvindo essas músicas de funk, andando com más companhias, né? E brigavam muito em casa, a gente não tinha paz em casa, nem eu nem ele. A gente brigava muito, né? Eu não ando mais com as pessoas. Direto tem amigo que chama, né? Ontem mesmo eu estava na feira com a minha mãe, o moleque, não, vamos lá em cima, os moleques estão fumando lá. Aí eu falei, não, depois eu vou. Aí eu peguei e não fui. Fiquei na rua com os moleques, fiquei jogando bola, mas não sigo mais perto desses moleques assim. Não bebo, não tenho vontade de beber, não tenho mais vontade de fumar. Antigamente nós brigava muito, eu e minha mãe, discutia demais. Hoje em dia nós não discute, a casa ficou uma paz depois. Mas tudo começou com a senhora? Foi comigo. Daí eu convidei ela para vir. Ela falou assim, vou pensar. Daí ela resolveu vir. Você que é um jovem, você é um jovem adulto, até mesmo um adolescente, e você tem problemas com seus pais, você tem grande dificuldade na convivência familiar. Se você tem uma pergunta e quer o nosso conselho, a nossa ajuda, então você pode acessar agora o site escoladoamorresponde.com e ali você encontra um formulário para você fazer uma pergunta. Escreva a sua pergunta, envie para o programa. Você pode até mesmo permanecer anônima, se não quiser revelar o seu nome. E nós vamos respondê-la aqui no programa. E você pode colocar o tema, o assunto, pergunta sobre pais e filhos, relacionamento pais e filhos. Ok? Então, o site novamente, escoladoamorresponde.com. E você também, pai, você também, mãe, que tem muitos problemas com seus filhos e você quer saber como lidar com a situação, talvez é o filho, talvez é um enteado, talvez é o filho de um outro relacionamento, enfim, você quer uma dica, escreva para nós, conte um pouquinho do seu problema, da sua dificuldade, a sua dúvida, que nós vamos responder a sua pergunta aqui no programa. O site novamente é escoladoamorresponde.com. Nós vamos agora ver uma matéria que fala sobre este trabalho que nós temos feito aos domingos com respeito à transformação total de pais e filhos. Preste atenção. Filhos são uma caixinha de surpresa e, infelizmente, não vem com manual de instrução. Mas, apesar disso, muitos pais procuram informações e orientações no lugar certo, na palestra Transformação Total de Pais e Filhos. O que mais faltou para você, mãe, quando você era uma filha somente? O que mais faltou para você? Será que foi uma escola? Será que foi uma educação escolar? Uma faculdade? Dinheiro? Ou foi o carinho da sua mãe? Ou foi a atenção do seu pai? Foi ter os seus pais ali ao seu lado, ensinando você, ensinando o que é ter um relacionamento, ensinando você as dificuldades da vida de adolescência. O que mais faltou para você? Cristiane não pensou 2 vezes quando viu que os filhos se afastaram cada vez mais. Eu saí de casa e deixei meus filhos largados
E eu fui percebendo que eu fui perdendo, né? Eles cresceram crianças rebeldes, revoltadas. Meu filho, ele queria entrar no mundo do tráfico por tanta revolta, né? Porque não tinha mãe, né? Então, o que me trouxe a palestra foi recuperar o que eu estava perdendo, que era acompanhar o crescimento deles, o desenvolvimento deles, né? E o amor de mãe. Ela saía, ela deixava a gente sozinho em casa e a gente sofria muito com isso, porque a gente ficava ouvindo a voz dela chamando, a gente via vultos e conforme o tempo a gente foi pegando uma certa raiva dela, porque ela não dava atenção, ela preferia sair do que ficar com a gente e foi crescendo toda essa revolta. Eu tinha desejo de matar o meu irmão e assim foi acontecendo por todo esse período. Eles viveram nessa situação por mais de 10 anos, até que há 8 meses, Cristiane decidiu procurar ajuda na palestra Transformação Total de Pais e Filhos. Comecei a vê-los com outros olhos, a me aproximar mais deles, porque eu também não tinha um desejo de estar perto. De tanta rejeição, não tinha um desejo de estar perto deles. E aí eu comecei a me aproximar, eu falei, alguém tem que ceder, né? Então, que seja eu, né? Por ser mãe, ser mais experiente, então eu tenho que ceder. E aí eu comecei a ceder, e a partir do momento que eu comecei a ceder, eu vi que eles também cediam. Ela não fazia mais as coisas que ela fazia antes, a gente voltava a ter o certo amor que a gente havia perdido antes. Outrora a gente havia perdido o amor, a gente havia recuperado. Ela aprendeu a ceder, educar, dar carinho e atenção. E vejam só como as coisas mudaram. Hoje a gente tem um elo que nós não tínhamos, né? Então, eu sou mãe, sou amiga, né? Então, ele tá com problema, ele conversa comigo, tá passando por qualquer situação, ele, mãe, olha, é assim. Então, hoje a gente tem uma coisa que não tinha. Então, assim, houve mudança? Não, houve de fato uma transformação. Agora está tudo transformado, mudado. Mudança e transformação da vida familiar. Estes são os objetivos de milhares de pessoas que frequentam todos os domingos a palestra do Renato e da Cristiane. A gente tem 4 filhos, né? Vamos colocar em prática na família, ficar mais unido, né? A direção é específica para o casal e para o filho, né? Então eu espero aprender algo a mais. Filhos que sabem resolver problemas não dão problemas, porque eles aprenderam a resolver problemas. Então guarde com você esta frase: crianças e jovens se comportam mal por não saberem resolver problemas. Eu venho como de sempre, pela família, por mim, pelo meu noivo, por todo mundo que faz parte da minha vida. Antes eu era uma pessoa muito estressada e hoje em dia eu sou mais calma para poder resolver coisas que acontecem. Não perca mais tempo, venha encontrar a verdadeira felicidade dentro do seu lar. Nos dias de hoje é muito difícil estar criando um filho e a gente vem buscar essa direção nessa palestra. Eu tenho a convicção que eu vou sair daqui com a resposta, com a direção para a gente estar conduzindo as melhores formas, tanto nossos filhos como nós, nossa família. A palestra Transformação Total de Pais e Filhos acontece todos os domingos às 18 horas, na Avenida Celso Garcia, 605, Brás. A entrada é franca. Estou livre hoje, terça-feira vai fazer um mês. Do álcool, da cocaína, cigarro, vício em jogo, maquininha. Estou livre. Há quanto tempo você era viciado? 10, 12 anos. Cocaína, bebida, jogo, todo tipo de jogo. Desde que você veio, você parou? O primeiro dia que eu vim, eu não fumei mais. Cheguei em casa, minha esposa, está sem cigarro? Eu falei, tô, mas eu não quero fumar e não vou mais fumar. E não senti mais vontade. Nem de cigarro, nem dos outros vícios? Nada. Nem de beber, nem de droga, nem de nada. A irmã quem é? Ele era muito louco. A esposa dele me ligava, porque só tinha eu para desabafar. Que ele penhorava celular e fazia um monte de coisa. Como é que era a vida com ele? Era muito sofrimento, porque ele chegava em casa, queria dinheiro, queria tudo para vender, para consumir a droga, e eu não tinha para me dar. O que tinha, ele levava, não importava. Aí eu parei de trazer o dinheiro para a minha casa, aí ele levava tudo que eu tinha, meu cartão de crédito, meu cartão do banco,
Eu ficava sem nenhum pagamento. O que você tem visto nele nessas últimas 4 semanas? Eu tô vendo muita mudança nele, porque eu perguntei para ele se ele tem vontade de fumar, beber. Ele falou que não tem vontade de nada mais. Então, essas palestras, entre tantas dicas que elas dão para os pais, para os filhos, elas também têm ajudado, como nós vimos aí há pouco, aqueles pais e os filhos que têm problemas com drogas, com vícios. E o vício hoje, as drogas de forma geral, e não somente as drogas, mas todo tipo de vício, como videogames, internet, pornografia e vários outros tipos de vícios, eles têm sido um escape para muitos jovens, muitos filhos, porque eles não sabem lidar com seus problemas, com as suas dificuldades. Eu me lembro que quando criança, quando a gente tinha assim um dia ruim, sabe, uma coisa, a gente estava muito frustrado, o pai tinha brigado com a gente, tinha acontecido alguma coisa na escola, o que a gente fazia geralmente? A gente chorava, às vezes chorava até cansar, até não ter mais lágrimas, né? Às vezes ia resolver aquilo lá no campinho de futebol, queimava aquela energia, queimava aquele estresse suando, subia numa árvore, fazia algum tipo de travessura, digamos assim, ou de atividade física, que logo depois aquele problema, aquele estresse saía. A gente voltava para casa ou continuava a vida e assim a gente lidava com os estresses da infância. Hoje em dia, a criança se enfia no celular, ela se enfia na televisão, ou então ela acaba até bebendo, usando a droga que o garotinho, o coleguinha da escola oferece para ela como uma solução ou como uma maneira de parecer legal no meio da turma. Então, as drogas entraram em um vácuo que sempre existiu na vida da criança, que é saber lidar com dificuldades, com situações de estresse. E curiosidades, né, Renato? Porque toda criança é curiosa, todo jovem é curioso e quer pertencer. Ele tem essa necessidade de saber que ele não é diferente, né? Por mais que ele fale assim, não, eu tenho minha própria personalidade, no fundo ele não quer ser diferente de ninguém. Ele quer ser igual a todos os jovens. Então, existe por causa dessa necessidade, dessa carência dos jovens, dos adolescentes, a droga é tão atrativa para eles. Porque a droga dá a eles essa sensação de que eles são como os outros, né? Eles fazem o que os outros fazem, eles sabem o que é usar uma droga, maconha, enfim, essas drogas aí. E como lidar com isso? Como que o pai e a mãe lidam com isso? Às vezes o pai e a mãe só sabem disso depois de anos, né? Depois de anos, porque eles sabem esconder isso muito bem. Então, os pais hoje têm essa dificuldade. Antes não tinha tanto. Claro que tinha, mas um número bem reduzido. Hoje tem muito mais. Hoje é muito mais comum isso, muito mais fácil isso. E como que você pode ajudar o seu filho? E como saber se o seu filho está indo para esse caminho ou está nesse buraco, né? Porque acaba sendo um buraco para ele. Ele está ali na melhor idade, né, para sair, para desenvolver, para começar uma vida bem, né? E ele, com as drogas, elimina isso, reduz a chance de ter sucesso na vida. Uma coisa a ser pautada aqui é com respeito aos pais que têm filhos bem jovens, bem crianças ainda, não se esquecerem, não deixarem de falar, de conscientizar os filhos com respeito à existência das drogas e o que são as drogas e como que elas entram na vida de uma pessoa e por que elas devem ser evitadas e tudo mais. Os pais têm que falar sobre o assunto, têm que saber conversar com os filhos sobre o assunto o quanto antes, porque se o filho tiver já uma prevenção, então quando o traficante ou o colega da escola chegar e oferecer aquilo, o filho já vai saber, foi isso que meu pai me falou. Foi disso que a minha mãe me alertou.
Ele pode ainda assim ter curiosidade de experimentar? Pode, mas a probabilidade será menor quando o pai e a mãe já conscientizou, já teve a conversa, já orientou, já passou a informação. Então, às vezes os pais, eles se desculpam ou simplesmente acham que não ter essa conversa é melhor, porque não vão semear na cabeça do filho a ideia. Muitos pais têm até dificuldade de falar sobre sexo com os filhos, justamente por isso, porque eles pensam assim, vai aguçar a curiosidade deles e eles vão querer ter isso. Mas se o pai e a mãe souber conversar, falar do assunto de uma forma inteligente, então ele está prevenindo que o filho vai entender o assunto de uma forma errada. E a questão não é se vai aguçar a curiosidade, porque aguçar a curiosidade, se você não fizê-lo, o colega da escola vai fazer, a televisão vai fazer, os filmes vão fazer. Então é melhor que você faça, é melhor que você aborde, que você chegue na frente e tenha conversa com seus filhos o quanto antes. Agora, para aqueles pais que já estão com uma situação onde os filhos já entraram nas drogas, então aí nós temos nesse tratamento, nas palestras da transformação total de pais e filhos, nós temos o tratamento da cura dos vícios, onde nós temos ajudado pais e filhos a vencer isso, os pais a lidarem com isso e os filhos a vencerem esse problema também. Veja só, por exemplo, este caso, um exemplo de filhos que foram ajudados a vencer seus vícios. Preste atenção. Tudo de droga ele usava, tudo, Renato, tudo de droga. Você pensar, ele era usuário de droga. Com que idade ele começou? Com 15 anos. Comecei na escola fumando cigarro e 15 anos conheci o vinho, bebida, comecei a sair para baladinha, maconha, cocaína e depois o estágio que foi o crack, onde destruiu com a minha vida. Eu gostava de usar a droga, né? Eu vivia, eu estava cego, né? Eu vivia para isso, minha vida era tudo dedicada para o crack. O mercado abria 8 horas e 7h30 eu já estava lá em frente do mercado para me entrar, roubar tudo, shampoo, desodorante, tudo isso. Cometia assaltos no Farol, tudo. Não tinha força definitiva para falar, não, eu vou parar. Portanto que eu fui até internado e nem as internações deram conta disso. Passou por 9 clínicas de internação. E ficava em uma clínica 2 meses, em outras 6, em outras 7 meses. E chegou num certo tempo e nem as clínicas queriam ele mais. Saiu de casa por 3 meses, morou na Cracolândia por 3 meses. Na Cracolândia? Por 3 meses. Ele se entregou à droga de uma tal maneira que ele virou mendigo. Eu fui preso na Bahia por 28 assaltos. Todo o dinheiro que eu roubava era pro vício. Foi um dia, eu fui atrás dele, ele estava no terreno dormindo, lá com os outros usuários. Eu cheguei lá, entrei no terreno e chamei ele. E falei, Ginaldo, bora para casa. Ele disse, vamos para casa, rapaz, tomar um banho, você está 8 dias que não toma um banho. Ele veio comigo. Aí chegou, já tinha um colchão lá, que ele dormia no colchão lá, a gente colocava um colchão para ele lá e ele dormia no colchão. Aí ele ligou a televisão e viu o tratamento, a cura dos vícios. Ele disse, pai, vamos nesse tratamento? Eu falei, vamos, mas você fala que vai, mas nunca você vai. Ele disse, mandei se eu vou. Aí foi o primeiro domingo de janeiro de 2015, ele veio comigo no tratamento. Eu comecei o tratamento em janeiro, aí eu fui até o 3º domingo do começo, e depois eu não fui mais. Ele continuou buscando por mim, eu piorei. Eu piorei, totalmente piorei. Depois eu iniciei de novo. Quando eu iniciei, foi quando a minha mulher falou assim para mim, eu vou te largar, não tem jeito, eu tenho um filho de 2 anos. Então, daquele dia eu falei assim para o meu pai, uma coisa eu vou te falar. Esse vai ser o último dia que eu coloco um cigarro de maconha na boca. Eu falei para ele lá dentro do tratamento. Hoje eu estou curado. Então, assim, eu nunca perdi a esperança de que eu ia ser curado, mas eu não tinha força. Mas que você possa nunca perder a esperança e que você possa continuar firme e forte, não desistir. Eu era uma pessoa nervosa, ignorante, não gostava de ficar em casa, eu tinha ódio da minha mãe, mas era ódio de não poder ficar perto dela, gostava de estar
na favela, gostava de estar no funk, gostava de droga, gostava de beber, gostava de tudo aquilo que era contrário do que eu aprendi dentro de casa. A partir de que idade? A partir dos 16 anos, dos 15 para os 16. Eu lembro que a partir teve um certo momento, porque tudo aconteceu por causa de um amor errado. Comecei a namorar com uma pessoa que era ignorante comigo, que me tratava mal, que tratava mal os meus pais, e por isso ele já usava droga. E ele me falou, não, usa, vamos usar, vamos. Aí acabei usando. Namorado? Meu ex-namorado. Em que drogas você foi viciada? Maconha, perfume, bebida alcoólica, doce. Como? Doce. Que doce? O ácido, é o ácido. Como ele era o meu chão, eu perdi minha mãe, eu perdi meu pai, perdi meus irmãos. Toda a minha família era contra esse namoro. E eu achava que eles estavam querendo a minha infelicidade. Ele me deixava em casa, eu não podia sair, não podia ter amigos, nem amigas. Eu não podia, às vezes minha mãe chamava eu para ir nas palestras, eu não ia, porque ele falava, você é para onde? Ele desconfiava de mim. Chegava a brigar comigo, de fazer eu chorar, de me deixar trancada na casa dele, de quase me bater. Sem contar que ele me tratava super mal. Me xingava, palavrões para baixo. Chegou a te agredir fisicamente? Quase. Mas verbalmente? Verbalmente, sim. Sempre. Era normal isso. Te traiu alguma vez? Ele me traiu. E quando eu descobri que ele tinha me traído, aí que acabou, para mim, tinha acabado a minha vida. Que aí eu me joguei mais para as coisas erradas ainda. Conheci a palestra, eu já estava lutando por ela. Só que assim, eu chamava, ela não vinha, eu pedia para ela vir comigo, ela não vinha, ela só queria ficar com ele. Ela tentou se matar. Uma vez eu peguei ela tentando se matar, cortando os pulsos. E aí ela pegou, aí foi quando ela começou a vir nas palestras. Aí ela começou a pegar firme, e aí ela terminou com esse rapaz, e graças a Deus aí ela foi pegando firme e se libertou. Quando teve esse fim desse relacionamento, foi para mim, como eu disse, que acabou. Eu comecei a ter depressão, síndrome do pânico. Antes, a pessoa que gostava de viver na rua, eu tinha medo de ir para a rua. Vivia dentro de casa, debaixo das cobertas, às vezes à noite batia a síndrome do pânico assim, eu começava a gritar, a chorar. E foi aí que eu fui vendo a diferença na minha mãe, porque eu tinha ódio dela, ódio de não querer ficar perto. Então, quando eu vi minha mãe estando do meu lado, conversando comigo, cuidando de mim, eu fui vendo a mudança nela. E foi aí que eu quis mudar também. Eu dei essa oportunidade para mudar de vida. Foi quando eu comecei a vir e me falaram, Verônica, você quer mudar? Você quer ajuda? Então você vai fazer isso. Tudo que mandaram eu fiz, eu fui de cabeça. Hoje eu sou calma, não sou nervosa. Eu e a minha mãe, nós somos melhores amigas, de eu poder contar tudo para ela que está dentro de mim. A gente conversa. Eu não preciso de drogas, nem de bebidas, nem de garotos para poder ter paz. Eu sou preenchida, eu tenho paz dentro de mim. Mudou tudo. Então, você viu aí o exemplo, né, de dois jovens que, o primeiro caso extremamente sério, que chegou a viver 3 meses na Cracolândia, e através da intercessão do pai, né? Você vê que o pai veio e persistiu por ele. Ele conseguiu resolver o problema do filho. Hoje está limpo, está livre do problema. E esse tratamento da cura dos vícios é o único tratamento para pessoas viciadas que funciona sem a presença do viciado. Quer dizer, o familiar, uma pessoa que quiser buscar ajuda para o usuário de drogas, pode obter essa ajuda mesmo sem a presença da pessoa. Muitas pessoas, Renato, que estão nessa situação pensam que não há mais o que fazer, porque já tentaram muitas clínicas, muitos tratamentos, muito diálogo, muitas conversas e nada. Então elas se sentem impotentes e muitas vezes até desistem. Elas pensam assim, bom, meu filho não tem jeito mais, meu filho não tem jeito. Mas nós que estamos aqui para provar para você que ele tem jeito sim, porque nós temos visto isso. Pessoas que eram viciadas há anos. Nós já vimos casos de 20 anos de vício, 50... Teve uma senhora, quantos anos ela estava? 40 anos. 40 anos viciada. Então, uma avó, na verdade. Quer dizer, há jeito sim. Há jeito sim, nós vemos isso
todos os domingos nós ouvimos pessoas falando dessa cura, mostrando essa cura, provando dessa cura. E então não desista do seu filho, não desista do seu familiar, do seu marido, quem quer que for, que esteja nessa situação. Estamos aqui com esse tratamento que funciona de verdade. E não adianta condenar, não adianta falar assim, não tem jeito mesmo, porque nesse momento não falta quem diga, o teu filho não tem mais jeito, não tem mais jeito. Às vezes o próprio pai, a própria mãe amaldiçoa o filho dizendo, você não tem mais jeito. Você não tem mais jeito, você ainda vai acabar na cadeia, você vai acabar no cemitério, você vai acabar morrendo desse problema aí. Para que amaldiçoar o seu filho? Para que esmagar a cana quebrada, né? Como diz o provérbio. Para que esmagar a cana quebrada? A pessoa já está quebrada, você ainda vem com dois pés em cima para matar, para acabar de matar? Ao invés disso, faça o que funciona. Venha experimentar, venha ver como funciona o tratamento da cura dos vícios aos domingos às 18 horas aqui no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 no Brás. Este tratamento é gratuito e você pode vir acompanhado da pessoa que tem o vício ou não. Você que é o usuário, você quer se ver livre, venha você. Você que é o familiar do usuário e o usuário não quer vir, venha você. Porque você vai aprender a receber ajuda e passar essa ajuda para a outra pessoa, ok? Nós vamos a uma breve pausa e já voltamos. Você está assistindo a Escola do Amor Responde.com. Lidar com os filhos hoje não é tarefa fácil. O mundo evoluiu. Mas os problemas em família também. E aprendi aqui na palestra que a gente pode ser compreensivo, conversar, se aproximar dos nossos filhos sem obrigá-los e nem colocá-los numa redoma. Como lidar com a nova geração que o mundo hoje, tem nos surpreendido. Tem sido maravilhoso. Os ensinamentos que eles passam eu absorvo na minha vida porque eu vejo que é essencial, tudo que eles falam. A disciplina em excesso é criticada, mas a falta dela traz consequências graves. O que fazer? Não desista do seu filho. Uma atitude sua pode fazê-lo mudar. Palestra para transformação total para pais e filhos, com Renato e Cristiane Cardoso. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Alunos, antes de encerrar, nós gostaríamos de deixar um recado para você que nesta véspera de Natal, 24 de dezembro, às 18 horas, nós teremos uma terapia do amor toda especial. Será o encontro das famílias. Você sabe, véspera de Natal, se fala em família e tudo mais. Quem tem família, junta a família. Mas geralmente isso também é um problema, porque é a única vez que todo mundo se junta e tem sempre aquele tio que não se dá com... E as mágoas, Lembram-se das mágoas, As mágoas se explodem nessa data. E os que não têm família também ficam a ver navios, não é? Então, seja uma ou outra situação, traga a sua família ou venha você se juntar à nossa família nesta véspera de Natal, quinta-feira agora, 24 de dezembro, às 18 horas. Cristiane e eu estaremos em um encontro especial, retornando da nossa viagem a Israel, trazendo para você uma palavra, uma direção muito especial nessa data tão única. E estaremos celebrando casamentos também de muitos casais ali. Então, é uma data especial, não falte, compareça, 18 horas neste dia 24 de dezembro, quinta-feira, aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. A grande terapia do amor especial da família, nesta véspera de Natal, 18 horas, ok? O horário especial. Muito bem, alunos, voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais uma Escola do Amor Responde. Obrigado e até lá. Tchau. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.